Continuando aqui então a nossa história, nós vamos falar agora, né, de um período político, né, da Idade Moderna, né. Esse período ficou conhecido como absolutismo, né, onde nós vamos ter monarcas, reis, estadistas, que vão concentrar em si, né, tanto o poder judiciário, quanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, né, na pessoa deles mesmo. E nós teremos filosofias que justificam isso, né? Como temos também agora na contemporaneidade, né, no século XX e também agora nos nossos dias, pessoas que queiram voltar a esta época. Por exemplo, outro dia lendo uma postagem de um aluno, já que formou recentemente no direito, lá ele dizia que o seguinte, que o Congresso atrapalha o presidente, né? E o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, né, onde estão lá os juízes, né, os 11 juízes, né, da Suprema Corte Brasileira, eles também agem politicamente, então eles atrapalham o poder executivo, então o melhor seria ter o poder unificado. Um aluno que terminou o direito agora, né, estava solicitando isso nas redes sociais, defendendo isso lá nas redes sociais. Ou seja, é um retorno a esta época que nós vamos discutir aqui. Então, eu queria falar para vocês, só para dar um tributo, de dois autores, antes da gente falar do Maquiavel e do Thomas Hobbes. O primeiro deles é um autor chamado Jacques Bossuet, um francês, inclusive era religioso, ele era cardeal, se não me engano, né, que nasceu em 1627 e morreu em 1704. Ele escreveu uma obra chamada A Política Tirada das Santas Escrituras. Olha só o título. A Política Tirada das Santas Escrituras. Ou seja, é aquela história que muita gente ainda defende, que ler a Bíblia equivale, assim, a 3, 4 faculdades, né? Que uma leitura profunda da Bíblia é muito mais importante que qualquer curso superior. É mais importante, por exemplo, que qualquer conquista da ciência. Tem gente que afirma isso, né? Não estou falando aqui postulando contra a religião, estou postulando contra esse fanatismo que tem. Então ele era um teórico do absolutismo, né? Lembrar bem que durante toda a Idade Média e assim o início da Idade Moderna, né, nós temos a ideia de Deus, uma teocracia, né? Deus e, portanto, a Bíblia, que vão justificar os poderes, né? Eu até vou citar a passagem lá de onde o pessoal vai tirar essa ideia, né? Quando Cristo foi preso, denunciado e foi levado até Pôncio Pilatos, o Pilatos ele interroga o Cristo e pergunta, né, quem que era o Cristo. E o Cristo não responde, ele fica em silêncio. E o Pilatos então insiste, fala assim, por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida e de tirar a sua vida? E o Cristo responde para ele, olha, você não teria nenhum poder sobre mim se esse poder não lhe fosse dado do alto. Ou seja, o Cristo estava dizendo ali que ele, como Deus, era alguém muito maior do que ele, o Pilatos. E que se o Cristo estava ali padecendo na mão dele, porque isso estava sendo permitido por ele. Essa situação colocada por Cristo, assim, deu legitimidade para a igreja pregar o tempo todo, durante a Idade Média e também, assim, boa parte também da Idade Contemporânea, moderna, de que o poder maior é o poder de Deus, né? Então ele é o poder maior. E que aqui na Terra, o poder temporal, né, o poder dos reis, eles devem ser submissos à autoridade que representa diretamente Deus na Terra, o Papa. Então, o poder da igreja era maior do que o poder dos reis. Os reis eram subordinados ao Papa. Se vocês olharem na história, por exemplo, vocês vão ver o rei da França,
né, o rei de Portugal, de Espanha, né, e vários outros, né, subordinados ao Papa. E aí vocês vão entender qual foi a importância de um Lutero, de um João Calvino e de um Henrique VIII na Inglaterra, né, um na Alemanha, outro na Suíça e outro na Inglaterra, né, de separar-se do Papa de Roma. Percebe? Então era isso que ele coloca, e o que o Bossuet coloca aqui é isso. Né? Então ele é um teórico do absolutismo, ele diz que o rei é representante de Deus na Terra, é um representante de Deus, mas esse Deus é representado pelo Papa, então esse rei tem que obedecer também ao Papa, certo? E o poder, então, esse poder ele é incondicionalmente legítimo, ou seja, incondicionalmente legítimo. Veja bem, hoje mesmo, né, olhando o jornal, agora há pouco, o Supremo Tribunal estava julgando, né, uma medida provisória do governo, que estava tentando ali, através de um dispositivo, isentar de responsabilidade durante a pandemia, né, assim, os governantes, os políticos estivessem envolvidos em determinadas situações. Então, que eles teriam, assim, a decisão de agir e não seriam responsabilizados por isso. E nas falas dos ministros ali do Supremo, eles vão dizer, não, não pode ser assim. Isso aqui vai abrir mão, né? Vai abrir assim as frinchas para que eles possam fazer abusos, né? Abusos. Então, veja bem, não é um poder incondicional. Nós não estamos numa época que o poder é incondicionalmente legítimo. Não. Ele é condicionalmente legítimo. Tem uma lei que estipula. E aí um presidente da República que não atende à lei, ele passa a ser um criminoso, ele vai sofrer reprimendas. Né? Qualquer outro parlamentar também, e assim por diante. Então, e ele dizia o seguinte, o Bossuet, né, que as decisões, então, seriam sempre justas. Olha só. Então, se esse poder é incondicional, é diretamente de Deus, e Deus é uma pessoa boa, então as decisões do rei seriam sempre justas. A gente sabe que não. Né? Claro que não. Então, se o rei manda matar uma pessoa inocente, né, de forma enganosa, ou se ele, por exemplo, entra em maracutaia com uma determinada família em detrimento de outra família, isso não tem nada de justiça. Né? Mas aqui não se poderia dizer. Então ele defende a tese, o Bossuet, é a seguinte, que todo governo formado legalmente é a expressão da vontade de Deus, cuja revolta ou insubordinação contra é um sacrilégio. Olha só. Isso é o que nós chamamos de teocracia. Né? Nas religiões, é claro, enquanto fiel, você coloca Deus num patamar e não questiona, mas não o poder temporal dos reis. Isso não se pode fazer. Tá certo? Então esse é o Jacques Bossuet. Também um outro autor assim importante que nós temos, é um autor que ele é estudado, inclusive, é um francês chamado Jean Bodin, né, que nasceu em 1530 e morreu em 1593. O Bodin escreveu um conjunto de livros aos quais ele deu o título de República, assim como Platão, o Cícero, né, ele escreve também uma República. Né, são 6 livros. E aí toda a teoria dele também é centrada na autoridade do governante. Né? E aí ele defende a seguinte tese, né? A soberania é um poder indivisível, ou seja, o rei não reparte poder. Né? E todos os funcionários que tem do rei, os ministros, ainda é o rei. Então, se ele é indivisível, ele se confunde com o próprio Estado. Né? Então, o rei não pode repartir o poder com ninguém, nem obedecer a ninguém mais a não ser a Deus. Essa era a tese aí do Jean Bodin, que é um autor que vale a pena talvez dar uma conferida, né? Porque a gente não se viu livre ainda desse tipo de ideia. Né? Nós temos vários países no mundo que Deus é colocado em primeiro lugar, né? Na ordem do dia para se governar. Né? Podem pensar no Estado Islâmico,
né, mas podem pensar também em algumas democracias, né, no retorno, por exemplo, de uma direita, ultradireita, que pensa também numa forma assim, tá certo? Então, só para dar esse tributo, tem esses dois autores aí, né? E aí, então, nós vamos falar agora do Maquiavel e do Thomas Hobbes, tá? Mas eu vou desligar o vídeo e nós vamos já entrar com o Maquiavel.